redenção, o sacrifício, se atualizará, maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado a vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando todos os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. E ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nesse final de semana, de número 6 da nossa caminhada de tempo comum, a palavra de Deus vem nos convidar a refletirmos sobre o lugar que Deus ocupa na nossa vida, o lugar que Deus ocupa na nossa família, na nossa existência. E nós vamos compreender isso a partir da reflexão dessas 3 leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 17. O profeta Isaías, nós sabemos que exerceu o seu ministério profético 600 anos antes de Cristo. E exerce o seu ministério profético numa época em que quem governava o povo era o rei Joaquim. E aí o rei Joaquim começa a fazer alianças políticas e alianças militares com outros povos, com o intuito de proteger o seu país da invasão dos babilônios, da invasão dos assírios. E aí o profeta vem dizer assim: olha, gente, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Nós precisamos colocar a nossa segurança em Deus, as nossas esperanças em Deus. Fazer alianças com o intuito de fortalecer o país é desacreditar na força de Deus. É por isso que a primeira leitura hoje começa dizendo assim: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. A primeira linha da primeira leitura de hoje. Maldito o homem que coloca as forças e as suas seguranças nas coisas desse mundo. Não se trata aqui de não confiarmos naquelas pessoas que nos rodeiam. Não é isso. É muito mais do que isso.
trata-se de denunciar a prepotência, a autossuficiência do homem que insiste em ocupar o lugar de Deus, que atrai todos os olhos para si, mas são homens, são falhos. Por isso que o profeta insiste que nós precisamos confiar primeiro em Deus, porque Deus nunca falha, porque Deus nunca erra, porque Deus nunca nos abandona. Portanto, é preciso aprender a confiar em Deus. E aí ele começa a dar exemplos. Aquele homem que só confia nas coisas desse mundo, o profeta vem dizer, é como uma árvore que é plantada no meio do deserto. Pode até parecer num primeiro momento que ela é bonita, mas o calor do dia, a falta de água, essa árvore vai terminando, vai definhando até se perder totalmente. É assim, diz ele, o homem que confia nas coisas desse mundo. Mas aí ele volta a fazer o contrário, a partir do versículo 7 da nossa primeira leitura. É bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E como é que esse homem é? A leitura responde, versículo 8, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Suas folhas mantêm-se verde, não sofrem a míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Olha só que coisa bonita o profeta está dizendo. Quem coloca a sua confiança em Deus é igualzinho uma árvore que está plantada do lado de um riacho. Ela nunca vai secar. Ela nunca vai deixar de dar o fruto na hora certa. Será uma árvore que completará o seu ciclo de vida com maestria. Portanto, será uma árvore frondosa, uma árvore bonita. E assim ele diz, nós também precisamos ser como esta árvore. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus e menos nas coisas desse mundo. Porque quem confia em Deus nunca sai desiludido. Quem confia em Deus nunca fica enganado. Como é dolorido, né, gente? Quando a gente sofre uma desilusão. Quando a gente sofre uma frustração. Quem já ficou desiludido sabe disso. Quem já experimentou a experiência da frustração sabe disso. Sabe como é dolorido. Tem certos momentos que a nossa vida em que tudo parece que vai terminar, tudo parece que vai acabar. E aí nós perdemos a vontade de continuar. Mas quando nós olhamos para essa primeira leitura, o nosso coração se enche de certeza de que só em Deus nós encontramos um rochedo seguro. Só em Deus nós encontramos a rocha, a nossa fortaleza, aquele que nunca vai deixar nos desanimar, aquele que sempre vai mostrar-se presente pelos caminhos da vida junto conosco, que vai dar forças para enfrentarmos os desafios dessa vida. Depois da nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, quem participou da missa domingo passado já compreendeu que essa leitura é a continuação da segunda leitura de domingo passado. Então Paulo está continuando a sua reflexão sobre a ressurreição da carne. Como é que aconteceu tudo isso? Paulo estava falando entre os judeus sobre ressurreição e todo mundo gostou da ideia. Só que Paulo foi responsável para levar o evangelho a outros povos. Pedro ficou responsável em difundir o evangelho somente nos limites ali da Palestina, onde viveu Jesus. Paulo não, Paulo foi chamado para levar o evangelho a outros povos. E agora Paulo está falando sobre ressurreição no mundo grego. Está falando de ressurreição dos mortos entre os gregos. Só que essa proposta de Paulo não é aceita pelos gregos.
porque nessa época estavam totalmente mergulhados na filosofia de Platão. E a filosofia de Platão é a filosofia dualista, aquela que acredita na alma e acredita no corpo, e os dois não se misturam. Então, os gregos começaram a questionar Paulo da seguinte forma: como é que esse corpo, essa realidade sensual, essa realidade materialista, essa realidade negativa, carnal, que aprisiona a alma dentro de si, como é que esse corpo vai para o céu? Nós não podemos acreditar nisso. A alma não, a alma é algo nobre, ela precisa ir para o mundo das ideias. Então começa essa grande discussão sobre a ressurreição. E domingo passado, Paulo deixava muito claro: nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. E nós pertencemos a Cristo. E aí agora, no versículo 20, ele continua a sua reflexão, dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Mas não como algo cronológico, mas como um princípio ativo da nossa ressurreição. O princípio que gera essa nova humanidade, sobre a qual a força da morte não tem poder. Eu dizia domingo passado, todas as vezes que nós permitimos que a palavra de Deus nos modele, nós estamos ressuscitando. Nós estamos deixando para trás uma vida de homem velho, de homem sujo pela realidade do pecado e abraçando esse homem novo. É sempre tempo de ressurreição para aqueles que acreditam na força do sepulcro vazio. É sempre tempo de ressurreição. Nós sempre estamos ressuscitando. Como esse princípio ativo dessa nova humanidade, cuja morte não tem poder nenhum. Ou seja, Jesus arrasta atrás dele a humanidade inteira, para que a humanidade inteira seja salva. Então Paulo deixa claro que nós precisamos viver nesse mundo, mas não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Por isso, devemos sempre buscar as coisas do alto. Devemos sempre almejar as coisas do céu. Na hora da missa, quando o padre fala no Evangelho, corações ao alto, o que a gente responde? O nosso coração está em Deus. E aí nós podemos perguntar para nós mesmos: será que o meu coração está em Deus? Ou será que o meu coração ainda está preso às coisas desse mundo? Na busca do ter cada vez mais, na busca do poder, na busca da fama, na busca do corpo perfeito. O meu coração precisa estar em Deus. Os meus pés nessa terra, firmes nessa terra. Mas o meu coração precisa a todo instante buscar aquilo que é do céu. As coisas do alto, onde se encontram a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira alegria. Portanto, nós também devemos lutar contra tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos impede de sermos felizes, tudo aquilo que rouba a nossa vida. Nós devemos lutar contra o medo. O medo não faz parte da caminhada de filhos de Deus, pois o medo nos paralisa, o medo nos faz infelizes. Cristo já venceu o medo, Cristo já venceu a morte. Por isso nós acreditamos nele. E com ele nós também seremos vencedores. E por fim a gente olha o nosso evangelho de hoje. O evangelho de São Lucas, o capítulo 6. E o versículo depois 17, depois o 20 até o 26. Depois que Jesus anuncia ali para o seu grupo, dentro de uma sinagoga, qual seria o seu plano de governo, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me consagrou para fazer uma série de coisas. Portanto, ali está o plano de governo de Jesus. Então, depois que Jesus anuncia qual seria o seu plano, agora Jesus vem falar que é feliz aqueles que se aproximam dele.
nós temos no Evangelho de hoje as bem-aventuranças. Lucas dizendo assim: com Jesus a libertação chegou. E a libertação chegou para quem? Para um grupo de pessoas, para os pobres, para aqueles que têm fome, para aqueles que choram, aqueles que são perseguidos. Pobres como pessoas privadas dos bens, que estão à mercê da violência, da prepotência dos ricos. Aqueles que não sabem partilhar. Pobres como desprotegidos, como pessoas exploradas, como pessoas que não têm voz, não têm vez, que são cada vez mais vítimas de injustiça, vítimas de violência. Pobre que morre espancado num quiosque e aí vem um doutor falar que é vagabundo. São esses pobres, os quais o Evangelho é destinado hoje. Mas não somente pobres como uma categoria sociológica, pobres como aqueles desprovidos de toda arrogância, de toda prepotência, pobres não por ausência de coisas, mas pobres por estar abertos à proposta de Jesus, pobres que ainda não permitiu que o mundo ditasse as regras no seu coração. Então, quando o Evangelho fala de pobres, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Ué, então quem é rico não vai para o céu? Quem faz da riqueza um Deus, não vai para o céu. Vai para o céu aquele que sabe partilhar. Vai para o céu aquele que não explora o outro. Quantas pessoas têm riquezas acumuladas à custa de miséria dos outros? Quantas pessoas têm riquezas acumuladas à custa de corrupção, porque desviou dinheiro da saúde, desviou dinheiro da educação? Quantas pessoas enriqueceram nesse país dessa forma? Esperam que vão para o céu, por quê? Porque desejam o céu. Se o céu é para lugar de homem novo, homem restaurado, homem que não compactua com essas coisas. Portanto, nós precisamos deixar muito claro: a igreja nunca foi contra você ter alguma coisa para sobreviver. O que a igreja prega é que quando você não aprende a partilhar com aquele que tem fome, você se afasta do céu. Quando a sua passagem por esse mundo é só para buscar ter cada vez mais. É por isso que lá em Minas tem um ditado muito bonito que fala que caixão não tem gaveta para a gente levar nada. Não vamos levar nada. Vamos levar para o céu o bem que nós vamos fazer nessa terra. Por isso Jesus nas bem-aventuranças ele vem dizer isso. É por isso que Jesus em diversas vezes diz: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, eu estava nu, eu era estrangeiro e vocês me acolheram, não me espancaram. Portanto, nós precisamos pedir para Deus a todo instante que o nosso coração seja de fato um coração parecido com o coração de Jesus. Se for parecido, já está bom, gente. Não precisa ser igual. Parecido já me faz um homem, uma mulher mais justo. Um homem, uma mulher que ame mais, que respeite mais o outro. Um homem e uma mulher que tem o coração lá no céu, mas que passa pelas experiências dessa terra. Peçamos nessa Eucaristia que Deus nos dê essa graça, de sermos cada vez mais comprometidos com a sua palavra. A obediência à palavra de Deus gera a bênção na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.